E aí, beleza? Vamos lá para mais uma videoaula aí sobre ética e moral. Videoaula de filosofia, tá certo? Então são duas palavras aí, dois termos que comumente são confundidos e é importantíssimo a gente ver a definição correta. Então, ética e moral está relacionado a um conjunto de palavras como direito, valores, virtude, fazem parte de uma mesma família. Então vamos estudar um pouquinho sobre aí a ética e a moral. A moral, ela vem do latim mores, que é relativo ao costume. E a ética vem do grego, éticos ou ethos, que também quer dizer costume, mas é o bom costume, o costume superior ou portador de caráter. Então, ambas fazem referência a comportamentos sociais. Moral seria um costume qualquer, que uma determinada sociedade acha que seja certo ou errado. E a ética seria uma reflexão filosófica sobre esse costume, sobre qual seria o bom costume, o costume ideal para uma coletividade. Então, moral, conjunto de regras que regula o comportamento das pessoas de uma sociedade, de uma coletividade, de uma família, de um grupo. Então, existem morais diferentes, concordo? Cada país, cada sociedade, cada época vai ter a sua moral. E aí nós temos algumas fotos para exemplificar. Mulheres da Arábia Saudita, na Holanda, na China. Dá uma olhada bem nas vestimentas dessas pessoas. Aqui na Bolívia. E agora vem uma reflexão. As regras são fixas? Não, elas variam no tempo e se transformam. E aí tem alguns exemplos, olha só. As mulheres aí lá da Arábia de hoje. Óculos escuros, sobrancelha ali delineada, fone de ouvido, todas já ocidentalizadas, né, vamos dizer assim. E as meninas da Holanda aí, ó, pra alegria dos homens, tudo de mini saia, tudo animado no jogo aí da seleção. As chinesinhas aí, ó, nem parece chinês, né, bem características bem ocidentalizadas, bem adquiridas aí com a cultura ocidental, europeia. E aqui são mulheres trabalhando nas Forças Armadas da Bolívia. Para vocês terem uma noção como que a moral e a ética são elementos que vão se transformando no cotidiano dependendo de um determinado contexto. Definição de ética: uma reflexão filosófica sobre os sistemas morais. Busca tornar o indivíduo consciente dos fundamentos das regras que são e que foram estabelecidas. Então a ética coloca-se criticamente frente às regras. Como surgiu então? A ética surge a partir da filosofia. A moral é muito mais antiga. A moral são os costumes de um determinado povo. Todo grupo social humano desenvolve regras de conduta para organizar a ação dos indivíduos. Como surgiu? A partir da reflexão sobre a moral, com o desenvolvimento da escrita e do pensamento filosófico. Aí tem uma tirinha da Mafalda que faz a gente pensar um pouquinho sobre o que seria a ética, então. E é uma tirinha muito interessante para a gente refletir sobre essa questão da ética. Vamos dar uma lida. Ela fala para a mãe dela: Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que se não se faz, sei lá o que. Inquilino? Que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro. E aí a mãe ficou com a cara de espanto. Essa tirinha aqui é muito interessante, que faz a gente pensar o quanto que a moral ela é algo que o indivíduo ele vai aprendendo com o passar do tempo. Ele vai adquirindo, incorporando certos elementos e aí então ele vai adquirindo consciência ética. Vamos pensar que essa menina, em um determinado período, ela poderia ficar com o troco da mãe sem problema algum. Mas quando ela adquire consciência de si e consciência do outro, é que ela começa a adquirir esse pensamento ético. Então a ética, em termos bem simples, ela pode ser considerada como um respeito pelo espaço do outro, o respeito pelo coletivo.
que é uma coisa complicada. Daí a importância da gente estudar isso, porque quanto mais ética for uma sociedade, melhor vai ser de se conviver ela no coletivo, no plano coletivo. Então deu para entender? Só para a gente definir mais algumas coisas. Então moral seria aquela pessoa que anda de acordo com os costumes aceitos e reconhecidos em uma determinada sociedade. Uma pessoa amoral seria uma criança, seria uma pessoa já numa certa idade que não detém o seu juízo, então ela não tem capacidade de julgar. Vamos pensar assim, ninguém vai condenar uma criança de 2, 3 anos por fazer alguma coisa como se fosse um crime, porque ele não tem capacidade de julgar. Então ele é amoral. Agora o imoral seria já aquele que de uma determinada sociedade ele conhece as regras, tem consciência delas, mas ele não as cumpre. Então esse seria o cidadão imoral. E aí, para fechar um pouquinho sobre essa reflexão, esse vídeo é mais para definir os termos de ética e de moral. Vamos terminar com um poema que eu acabei de escrever. Então, estou um pouco sensível hoje, estou meio poético. Então eu fiz um poema sobre a ética para definir esses conceitos aí. Vamos prestar atenção para ver o que vocês acham. Ei amigo, preste atenção, não vá se confundir, se liga na definição. Moral são os costumes e ética é reflexão. A moral é mais antiga, a ética nasce da razão, como diria Aristóteles, para fazer o bom cidadão, cidadão virtuoso para o bem do povão. Então é isso aí, gente. Um abraço a todos, eu espero ter ajudado de alguma forma e até a próxima.